Olá a todos, como vão as senhoras e senhores? Espero que todos estejam bem. Vamos direto ao assunto aqui, mais um vídeo no canal Geopoliticando. E hoje nós vamos falar sobre essa casa dividida que é a América do Norte. Veja só que matéria interessante, como ela começa. A América está se distanciando e possivelmente para sempre. E aí eles citam, a grande convergência de meados do século XX pode ter sido uma anomalia. Do que eles estão falando? De uma convergência que aconteceu no país a partir de 1950 e diante, né, em que, embora republicanos e democratas, ou mais especificamente os dois lados do país, embora discordassem, sempre que a soberania do país fosse ameaçada, os interesses do país fossem ameaçados pelo estrangeiro, eles acabavam se unindo, né? Então os interesses convergiam. Mas atualmente, principalmente depois que a América Vermelha foi defenestrada e foi motivo muito claro de um ódio por parte da América Azul, houve um racha. Quem é a América Vermelha? A América Vermelha são os republicanos. Lá é o contrário, né? O vermelho é o símbolo do que hoje se chama a direita norte-americana, e o azul seria o símbolo da esquerda, é o contrário do que normalmente seria no resto do mundo. Então os vermelhos do ex-presidente Trump foram vítimas aí de ódio real, né? Havia assim uma clareza muito grande por parte da imprensa, que é majoritariamente da América Azul, pertencente às classes dominantes da América Azul, que deixavam muito claro que não aceitavam Trump no poder de modo algum. A própria candidata que disputava com ele, a senhora Hillary, né, chegou a tratar os eleitores dele de deploráveis, né, um verdadeiro desprezo, como se fossem seres medievais, atrasados. Por quê? Porque existem dois tipos de liberalismo dentro dos Estados Unidos. O liberalismo vermelho é um liberalismo mais libertário, em que realmente se permite as liberdades, mas que, caso essas liberdades se demonstrem ineficazes ou contraproducentes, elas são abandonadas. Enquanto que é mais pragmática, né? Aquela é uma liberdade que olha mais para o mundo real. Enquanto que o liberalismo azul dos democratas, ele é mais ideológico, no sentido de que, mesmo que as coisas comecem a dar errado, tudo comece a se voltar contra, que o mundo inteiro esteja se voltando contra essa América democrata, eles não estão nem aí. Deve-se avançar dentro das liberdades que eles julgam convenientes, custe o que custar, e passe por cima de quem for necessário passar, mesmo que em cima da outra metade norte-americana, que é a América Vermelha. Então a América Vermelha, ou a América da direita, digamos assim, percebendo isso, né, sentindo isso claramente, até porque atualmente com as mídias sociais é muito fácil de se chegar a certas conclusões, através de estudos, trocas de ideias, né, percebendo que havia essa impossibilidade de reconciliação das duas Américas, porque são liberalismos muito diferentes um do outro, um deles até meio que revolucionário, né? Então ela rachou, né? A América está rachada, é uma casa dividida, é aquilo que eu sempre vinha dizendo, que era o reflexo do Ocidente como um todo, que hoje é dito mais claramente que nem trata de todos os países aqui ao Ocidente, né, do Oriente Médio para cá. Não, seriam só a Europa e os Estados Unidos. É o que cada vez mais tem se falado, né? Até porque os chamados adversários do Ocidente, eles querem focar apenas nessas lideranças mais europeias e norte-americanas. Então, a América Vermelha de Trump, ela tem mais afinidade com a maioria dos povos mundo afora, porque a maioria dos povos acaba sendo mais conservadora, religiosa, né? Mas, independentemente disso, eles não tiveram força suficiente para se manter no poder, e a América Azul ainda assim, embora controle apenas metade dos Estados Unidos, ainda assim é forte o suficiente para conseguir enfrentar o restante do mundo, como está enfrentando, embora esteja perdendo. A economia ocidental está colapsando, todos os planos verdes aí estão indo por água abaixo, o globalismo está afundando, então todos os planos dessa América Azul aí estão indo pelo ralo. A lógica mostra, né, que
hora ou outra, a América Vermelha vai retomar o poder para depois fazer com que essa América Azul aqui acabe sendo, de uma certa maneira, enfraquecida grandemente. Mas até que isso realmente aconteça, ou até que ocorra novamente uma convergência, isso pode passar muitos anos, talvez mais de 10 anos, 20 anos, se é que existe tanto tempo ainda para que isso aconteça. E até que isso acontecer, os países que estão aí para trazer a multipolaridade, que querem abocanhar uma parte do poder dos Estados Unidos, vão acabar fazendo isso, porque eles estão ganhando terreno devido a essa divisão interna e devido a essa falta de pragmatismo ideológico da América Azul. Por exemplo, já citei o caso aqui do presidente brasileiro, que buscava uma aproximação, isso era nítido, com a América do Norte, e porque ele não era alinhado com essa ideologia progressista não pragmática, ele foi simplesmente desprezado, e aí acabou se alinhando agora mais com outras forças. Então é mais ou menos esse o resumo do que está acontecendo com os Estados Unidos, mas vamos dar uma olhadinha aqui no que eles têm como opinião no próprio artigo, que é um pouco diferente do que eu estou falando, mas serve para que a gente tome aí mais algumas conclusões, Então o Podshare, que é o analista provocativo aqui que eles dizem, ele escreveu o seguinte, ou disse: quando pensamos nos Estados Unidos, cometemos o erro essencial de imaginá-los como uma única nação, uma mistura marmorizada de pessoas vermelhas e azuis. Mas, na verdade, nunca fomos uma nação, somos mais como uma república federada de duas nações, a nação azul e a nação vermelha. E esta não é uma metáfora, é uma realidade geográfica e histórica. Isso, na verdade, é uma ideia que surge principalmente a partir dos anos 60, quando a mentalidade revolucionária começou a entrar fortemente dentro dos Estados Unidos. É uma mentalidade que, inclusive, nem é norte-americana, que veio aí através de muitos muitos descendentes de novos estrangeiros, pessoas que migraram para os Estados Unidos antes da década de 60 e cujos filhos começaram a ganhar uma certa proeminência e confrontar aquela América raiz, que seria a América Vermelha. Então é mais ou menos como a gente está vendo hoje acontecer na corte maior daquele país, onde a América raiz está dando um troco histórico e inesperado quando ela reverte toda aquela decisão a respeito da interrupção da gravidez, onde eles reverteram algo que vinha aí há 50 anos dizimando crianças na barriga de suas mães. Então há essa divisão, e essa divisão parece que não vai acabar tão cedo. Parece que haverá aí, não exatamente uma guerra civil, talvez não vão pegar em instrumentos de ataque e defesa, talvez, só que eles vão se confrontar politicamente, sim. Então, para Podshare, as crescentes divisões entre estados vermelhos e azuis representam uma reversão às linhas de separação ao longo de grande parte da história da nação. As diferenças entre os estados na era Trump, escreve ele, são muito semelhantes, tanto geográfica quanto culturalmente, às divisões entre a União e a Confederação. E essas linhas divisórias foram em grande parte estabelecidas na fundação da nação, quando estados escravos e estados livres forjaram uma aliança incômoda para se tornar uma nação. Só que agora, o estado vermelho ele teria muito mais apoio mundial na configuração atual, que tende a permanecer, tá, pessoal? Porque o globalismo ele já acabou, ele só não foi ainda encerrado oficialmente, mas ele não vai mais permanecer. Ele está se debatendo, está esperneando, mas o mundo multipolar que os russos aí estão querendo implantar de uma certa maneira será implantado. Então há uma nova reconfiguração de poderes, sem dúvida alguma. E essa América Vermelha, quando ela retomar o poder, ela estará mais alinhada com essa metodologia de pensamento, embora com menos poderes nas mãos, menos poder de barganha. Os Estados Unidos saem enfraquecidos com isso. Eu não estou dizendo que eu gostaria que isso acontecesse ou não, não estou aqui para puxar para um lado ou para o outro, só fazendo vocês compreenderem o que está acontecendo.
Então, se, por exemplo, a facção do Trump, como eles dizem aqui, que agora domina o Partido Republicano, que ele chama de movimento MAGA, né, como o equivalente dos Estados Unidos aos partidos aqui, para você já ver que é uma matéria da América Azul, digamos assim, né, aos partidos autoritários em lugares como Hungria e Venezuela, seria então esse movimento de oposição. Então vocês notem que os dois lados se consideram autoritários lá, né? Porque o lado vermelho ele quer ser liberal, mas um liberal pragmático que não vai fazer algo que na prática não está funcionando, impor ideologias antinaturais, coisas aí enfim, faça cada um o que quiser, desde que não incomode o outro e desde que aquilo realmente tenha lógica, enquanto que a América Azul, né, segundo o pensamento da América Vermelha, quer impor as suas ideologias. E quem não se sujeitar, quem não se ajoelhar, deve ser eliminado politicamente, deve ser eliminado da internet, deve ser cancelado, o que eles dizem, né? Deve ser difamado ao extremo, etc, etc. Então é isso aí que está em disputa lá. E sinceramente, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a América Vermelha. Não tenho dúvidas disso, porque o resto do mundo está caminhando para o caminho que a América Vermelha estava tentando alinhar os Estados Unidos para tentar manter os Estados Unidos hegemônicos. O país perdeu uma oportunidade de se manter no poder, né, no topo do mundo. Perdeu essa oportunidade derrubando o ex-presidente Trump. E agora a oportunidade está perdida, o Rubicão foi cruzado pela Rússia quando ela invadiu a Ucrânia e acabou, isso aí não tem mais volta. Agora, com a volta da América Vermelha, há a possibilidade dos Estados Unidos recuperarem parte do prestígio, parte do poder, mantendo ele, né? Só que os azuis são não pragmáticos, eles vão com a sua ideologia até o fim, mesmo que eles se autodestruam e destruam tudo que está ao redor deles. Então vai ser difícil conter isso aqui, né? Não sei como é que a América Vermelha fará para conseguir conter isso. Ela vai perder poder enquanto ela tentar fazer isso, porque os dois lados são muito poderosos e vão se confrontar até que, penso eu, esse aqui permaneça de pé. Mas permanecendo de pé, não se sabe em que condições, né? Uma vez que vai ser desgastado pela América Azul. E esse é o destino dos Estados Unidos, um país dividido, assim como o Ocidente é dividido, e não só eles, né? Tem vários países aí que estão assim também. Mas os demais é mais fácil de controlar porque o povo em si não tem tanto poder quanto o povo norte-americano. Nós vamos continuar acompanhando e tentando traduzir os acontecimentos, né, para vocês em linguagem mais simples, né? E vamos trocando ideias. Eu gosto muito dos comentários de vocês, quando as pessoas vêm aqui e comentam, já se você viu tal e tal coisa, coloca um link, né? Porque colocar link sempre é importante, porque aí eu posso ir lá e conferir aquilo que vocês estão me trazendo. Mas é isso, vamos continuar acompanhando e atualizando vocês aí na medida do possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.